Aumentar o valor da sua hora e finalmente se sentir valorizada. Se você é uma pessoa carente que sempre espera os outros para fazer alguma coisa ou tomar alguma iniciativa, você sente que ninguém te dá o devido valor ao que você faz, não valoriza o seu trabalho, constantemente você se sente abandonada pelas pessoas próximas, você sente que todo mundo tem alguma coisa mais interessante para fazer e só você tá sozinha em casa e no seu tempo livre você adora ficar rolando feed alheio nas redes sociais e se sentindo mal por isso, com a sua energia sendo minada. Nesse vídeo você vai aprender os possíveis sintomas que te fazem se sentir assim e por que ninguém valoriza você e como se tornar alguém que as pessoas respeitam. E o meu objetivo aqui é contar um pouco da minha experiência de como foi criar o meu posicionamento e me tornar uma pessoa respeitada, tanto no ambiente profissional quanto na minha vida pessoal. E não, esse vídeo não é para te tornar uma pessoa chata, que vai viver sozinha numa caverna e que vai recusar o convite de pessoas achando que é superior. Não é nada disso. E eu sempre fui aquela menina boazinha. Sabe aquela pessoa que diz sim pra tudo, tanto faz e aceitava tudo de boa? E eu me orgulhava disso até perceber o estrago que isso causava. Depois de muito tempo eu entendi, não ter opinião, não saber o meu valor, não impor limites e aceitar qualquer coisa não me tornava uma pessoa boa e sim me tornava uma pessoa invisível e desvalorizada. O resultado disso, baixa autoestima, pouco dinheiro, relacionamentos tóxicos e a longo prazo até problemas de saúde. E o primeiro passo, eu quero que você reconheça que o seu tempo, ele é uma moeda de troca. Ou seja, pessoas bem-sucedidas, elas sabem valorizar a hora delas. Por isso elas valorizam cada minuto do seu precioso tempo. Elas exigem agendamento para fazer reunião. Na hora de comprar qualquer coisa, ela faz boa escolha porque ela sabe calcular quanto custa o tempo dela. E se você não souber valorizar o seu tempo, você não consegue valorizar o seu trabalho, você vai cobrar errado, você vai passar a vida inteira economizando dinheiro enquanto você desperdiça o que é mais valioso, que é a sua vida. E os 3 sintomas de quem não valoriza o próprio tempo, veja se você se identifica com alguns deles. Qualquer coisa tá bom, ou seja, você não tem opinião sobre nada, as pessoas decidem por você e às vezes você nem sabe o que você mesma quer. Segundo, qualquer amizade serve. Você não faz seleção nenhuma das suas amizades, você não sabe que tipo de pessoa você quer por perto. Já viu aquela frase? Você é a média das 5 pessoas que você mais convive? Essa frase, ela é muito real. Terceiro, você não sabe impor limites, você não sabe falar não. Falar não é libertador. Quando eu aprendi isso e deixei de ser aquela pessoa boazinha que aceitava tudo, qualquer atitude, eu mantive amizades tóxicas e não tomava nenhuma atitude, deixava essas pessoas me desrespeitarem. Não só na vida pessoal, mas como também na vida profissional, com meus clientes. Então, quando você não sabe impor limites, você se torna aquela pessoa boba que todo mundo aproveita de você. Mas a partir de hoje você vai tomar as rédeas da sua vida, porque eu vou te contar a solução que ninguém te fala para você se tornar uma pessoa muito mais interessante. E eu não vou falar aqui com você sobre calcular o valor da sua hora de trabalho, mas eu vou te mostrar algo muito mais poderoso, que você precisa construir uma vida que as pessoas admirem, e isso não acontece por acaso, acontece quando você desenvolve hábitos que te tornam alguém fascinante. E por que pessoas interessantes, elas têm mais valor? Pensa comigo na lei da oferta e na demanda. Quando muita gente quer um produto, acontece o quê? Ele fica muito mais caro. Quando poucas pessoas querem aquele produto, ele simplesmente desvaloriza porque não tem procura. Com a gente é exatamente igual. Quando você tem uma rotina rica, conhecimento relevante, disciplina, você não fica disponível 24 horas, 7 dias por semana, esperando alguém te chamar. De repente, as pessoas precisam competir pela atenção e pelo seu tempo. O meu exemplo pessoal disso, tá, gente? Foi a transformação que eu tive pela disciplina. Porque em 2024, em meados de 2024, eu decidi reconstruir minha rotina do zero. E eu estabeleci alguns hábitos para mim que eram inegociáveis. Por exemplo, a minha leitura diária, o meu treino 4 a 5 vezes por semana, e eu decidi que eu ia dominar o inglês.
No meio do caminho ainda bateu aquela vozinha assim, ai, mas será que precisa disso tudo? Será que precisa de tanto esforço? Pra que isso? E aí eu percebi uma coisa crucial. Cada dia de disciplina era um investimento em mim e no que eu estava me tornando. E o resultado disso, ao longo de um ano, eu li pelo menos 24 livros, coisa que eu nunca fiz antes, eu não lia nenhum livro por ano. Eu treinei mais de 200 dias, comecei a correr nesse meio período, aprendi habilidades novas e sem perceber eu me tornei uma referência para as pessoas ao meu redor. Automaticamente eu me tornei uma pessoa interessantíssima. E esse aqui é o poder da constância. Você muda tanto que as pessoas elas param para perguntar como é que você conseguiu isso? E aí, isso aqui é uma verdade nua e crua. Se você treina, se você lê 30 páginas por dia, você está em constante evolução, por que raios você gastaria seu tempo livre com alguém que não te trata bem, que não valoriza você? Por que você aceitaria ir num date com uma pessoa que mal conversa com você, que mal te responde? Quando você investe em você mesma, automaticamente o seu padrão de exigência aumenta. Agora eu quero alugar um triplex na sua cabeça. Quando você se torna essa pessoa, automaticamente você começa a atrair pessoas no mesmo nível que você. E isso é muito bizarro. As pessoas que vão se aproximar de você, a partir do momento que você se transforma, são pessoas que estão nesse mesmo nível. Porque as pessoas que não estão no mesmo nível que você, elas automaticamente vão se afastar. Você repele pessoas que não estão compatíveis com o seu estilo de vida. E aí você para de aceitar qualquer coisa porque você já construiu algo valioso que é você mesma. Então tem alguns pilares aqui que eu vou passar pra vocês, que é o que vai tornar você irresistivelmente interessante. Primeira coisa que eu já falei, disciplina visível, ou seja, pessoas disciplinadas emanam respeito. Segundo, conhecimento relevante. Você não precisa ser expert e saber tudo, mas você pode ter profundidade em algum assunto. Por exemplo, eu comecei a estudar sobre mentalidade. Eu amo esse tipo de conteúdo e posso trazer mais aqui para vocês. Então eu me aprofundei em mentalidade, que é algo que eu quero transformar em mim, as minhas crenças, enfim. Produtividade intencional. Eu digo produtividade intencional, não é você ser um robô e trabalhar 24 horas o tempo e ser produtiva. Não, é você saber aproveitar bem o seu tempo. Como assim? Eu era a pessoa que pegava o meu tempo livre e ficava scrollando o feed das redes sociais. E eu percebia que quando eu pensava que eu estava descansando, eu estava cansando o meu cérebro. Quando eu passava ali uma hora, eu falava, nossa, eu tô exausta, eu não fiz nada hoje. Por quê? Porque meu cérebro continuava ali, ó, naquela vício de dopamina. E aí o meu corpo começa a produzir dopamina e querer cada vez mais consumir conteúdo. Eu fui e mudei. Eu baixei um aplicativo onde eu começo a estudar inglês, que funciona como se fosse um joguinho. Então, ao invés de eu passar 1 hora, 2 horas nas redes sociais scrollando, eu faço o quê? Eu tô jogando. Então, às vezes eu fico 1 hora jogando e aprendendo inglês. Então, eu digo é você tornar hábitos que são prejudiciais para sua vida, digamos assim. Isso não significa que você não pode assistir um filme, que você não pode ver o Netflix, não. Mas tem muitas coisas que, por exemplo, ficar scrollando redes sociais sem intenção nenhuma cansava o meu cérebro. Então eu resolvi trocar esse hábito. Então se tem um hábito que você julga que é um hábito muito ruim, eu sugiro que você troque esse hábito por algo que vai te evoluir. Quarto, consistência. O segredo do seu resultado, do seu sucesso, não está no tanto de coisa que você faz em tarefas, milhares de tarefas, mas sim na repetição. E a neurociência sugere que pensamentos e ações repetidas treinam o cérebro e não cumprir o que você se propôs a fazer, ou seja, ignorar as tarefas, envia um sinal de baixa prioridade e isso enfraquece os circuitos neuronais associados àquela ação e fortalecendo o padrão de procrastinação ou desatenção. Ou seja, quando você se propõe a fazer alguma coisa que você não faz, o seu cérebro entende que você é uma pessoa procrastinadora e isso torna tudo mais difícil para você, porque o seu cérebro entende que não é tão importante assim. Então é muito importante você definir as suas prioridades e seguir, ter constância nisso. Por último, e não menos importante, crescimento contínuo, ou seja, investir muito mais no seu conhecimento. Isso te torna uma pessoa extremamente magnética. Ter uma rotina estruturada, objetivos claros, te dá propósito e direção. Ou seja, quando você está triste ou perdida, em vez de se afundar, a disciplina ela te ancora, o conhecimento expande, a produtividade ela te empodera e a consistência ela te sustenta. E esses hábitos são a sua armadura emocional contra os dias difíceis. Então, recapitulando o seu plano de ação aqui para os próximos 90 dias.
Ou seja, reconheça se você se sente desvalorizada constantemente, entenda que seu tempo é sua moeda mais valiosa, identifique os 3 sintomas de quem não se valoriza, escolha 3 dos 5 pilares para focar agora: disciplina, conhecimento, produtividade, consistência e crescimento. Então você vai agora criar uma rotina não negociável e observar como as pessoas vão começar a te respeitar naturalmente. Então aqui tem um desafio imediato para você nas próximas 24 horas. Escolher um livro, qualquer livro, para você começar hoje. Na próxima semana, você estabelecer pelo menos uma rotina de treino fixo, não importa que seja correr na rua. No próximo mês, nos próximos 90 dias, você vai documentar essa sua evolução. Lembre-se que cada dia de disciplina é um voto na pessoa que você está se tornando e a verdade que vai te libertar. Você não precisa esperar aprovação para você crescer, para você ser valorizada. Você não precisa estar disponível para quem não te valoriza. Quando você constrói disciplina, conhecimento, consistência, as pessoas naturalmente vão querer estar perto de você porque você se torna inegavelmente interessante. E o melhor, você vai escolher conscientemente quem merece acessar essa versão melhorada de si mesma. A pergunta não é mais por que ninguém me leva a sério? A pergunta vai ser agora: quem merece o meu tempo? E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. E não esquece de curtir e me seguir aqui no canal, porque toda semana tem vídeo novo e seu tempo é valioso. Então começa a tratá-lo assim. Um beijo e até a próxima.